Pelé deixou 30% dos bens para a viúva por testamento, o que confirma várias coisas que eu já falei aqui nesse canal. Vamos entender isso e aí poder trabalhar com alguns conceitos de planejamento sucessório. Roda a vinheta. Pessoal, dedão no like. E vocês já estão aqui faz tempo, tem que virar assinante, né, pessoal? Bora virar assinante regular. Bora apertar o like. Tá certo? Bora virar assinante regular. O falecido jogador Pelé, que como eu falei para vocês, ele tinha 75 anos de idade quando ele se casou com a Márcia Ock. Isso faz com que incida o regime de separação obrigatória de bens. Os bens anteriores não se comunicam e os bens posteriores apenas com prova do esforço comum. Isso existe com força do artigo 1641 do Código Civil, mas com a força da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender isso aqui. É obrigatório o regime de separação de bens do casamento de pessoas que contraíram com não observando as causas suspensivas, pessoa maior de 50 anos, dos que precisam de suprimento judicial, normalmente menor de idade, tá? Aí precisam de suprimento judicial. E, ao mesmo tempo, a súmula 733, né, 377 do Supremo Tribunal Federal, que no regime de separação legal de bens determinado pela lei, comunicam-se os adquiridos à constância dos casamentos. 3 de abril de 1964. Logo depois do golpe, né? Ok, saudades, né? Saudades do STF, que ele estava calado de questões políticas, você não via ele no jornal noticiário de política, e decidia grandes questões constitucionais. STF do Luiz Otávio Galotti, Sidney Sanches, Nelson Jobim, Thompson Flores, grandes juristas, que aí o foco é nessas grandes questões jurídicas, nas injustiças constitucionais, o que não estava todo dia no noticiário de política. Agora voltemos à situação do Pelé, né? A esposa do Pelé, a Márcia Ock, pelo artigo 1829.1 do Código Civil, ela não tem direito à sucessão. Vamos entender isso aqui. A sucessão legítima defere-se na ordem aos descendentes, né? Salvo se casado com regime de comunhão universal ou no regime de separação obrigatória de bens, ou no regime de comunhão parcial, se não tiver deixado bens particulares. O que nós temos aqui? Na separação obrigatória de bens, né? Eu estou enfatizando isso aqui. Isso quer dizer que ela não herda, a Márcia Ock não herda nada, tá? A não ser bens que ela tenha obtido aí em comum por causa da súmula. Certo? Isso, pela lei, isso em condições normais. E eu já falei para vocês que se você casar com alguém com mais de 70 anos, já deixei o vídeo aqui, vou botar na descrição para você ver, você tem que ter um planejamento sucessório organizado. Tá? Porém, é possível que o cônjuge herde. Tá? Como ele pode herdar? O testamento. Porque aí entra outra parte do direito que é que está no Código Civil, inclusive, né, mas para não me prolongar muito, que aí entra o direito da pessoa de testar até metade dos bens. Enquanto o Pelé estava vivo, a gente não sabia se o Pelé tinha feito isso ou não, porque o testamento é documento protegido da vida privada. Agora que faleceu, você pode abrir o testamento e revelar o que nós temos. E aí, o que ele deixou? Ele deixou 30% dos bens para a viúva em testamento e cita suposta filha. Tá? Aí o advogado de Márcia, né? Além da viúva, os herdeiros, também tiveram.
Ou seja, ele deixou por testamento de 30%, menos que 50%, que são o teto da lei. Porém, ele fez mais uma coisa. Ele reconheceu o filho. Por que isso é importante? Porque o testamento tem funções típicas e atípicas. A função típica do testamento aqui seria o definir aí a herança dentro das regras e limites da lei, mas, além disso, você tem outra situação, que é você tem funções atípicas. Uma delas é reconhecer filhos. E o Pelé reconhecer esse filho. Tá? E vai entrar na linha de sucessão, descontado os 30%, né? Que aí vão entrar na ordem de vocação hereditária. Com isso, nós terminamos esse vídeo, tá? E que todas as questões sucessórias que você procure conversar com o seu advogado de confiança. Muito obrigado.